A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? A palavra do Senhor diz que Paulo foi um dos maiores missionários de todos os tempos. Paulo era um homem que tinha muita intimidade com Deus. A palavra do Senhor diz que Paulo pediu 3 vezes ao Senhor para ele tirar o espinho da carne. Mas mesmo pedindo ao Senhor, o Senhor ele não tirou. Ele continuou, querido, tendo que conviver com aquele processo. Mesmo sendo um homem que tinha grandes experiências, intimidade com Deus, Deus não livrou ele das aflições, dos espinhos. Existem crise, dificuldade, problema que nós vamos passar. Existem coisas que Deus não vai tirar, queridos, da nossa vida. Por quê? Porque Ele tem um propósito com aquele espinho. Nós sabemos que às vezes você está orando a Deus constantemente, dizendo: Deus, tira isso de mim, arranca isso de mim. Só que se você perceber, é esse espinho que está te fazendo orar. É esse espinho que está se tornando mais sensível na presença de Deus. Deus, querido, Ele não tirou o espinho de Paulo, porque Deus tinha um propósito. Talvez você está aí dizendo: Senhor, eu estou buscando e esse processo não acaba. Essa dor não passa e você não consegue entender porque você ora e Deus não arranca o espinho. Por quê? Porque Deus, Ele não tira esse espinho. Por quê, querido? Querido, nós precisamos entender que Deus, Ele não tem prazer no sofrimento, não. Ele tem um propósito com essa dor. Ele está gerando uma reflexão dentro de você. Ele está te trazendo para mais perto dele. Tem hora que você não consegue entender tudo isso, mas esse espinho tem um propósito. Não desista de Deus por causa do espinho. Não desista de Deus por causa do processo que você está vivendo. Paulo pediu 3 vezes ao Senhor para o Senhor tirar o espinho e o Senhor disse que não ia tirar. Não foi falta de oração de Paulo, queridos. Tem coisa que mesmo a gente orando, clamando, não adianta, vamos passar. É propósito de Deus. É propósito de Deus que você passe. Paulo não tem, querido, espinho porque não orou. Não é porque Deus permitiu o espinho na vida de Paulo. Você pode pensar e dizer: mas Paulo está com espinho porque Paulo não tinha vida de oração, Paulo não buscava. Não é isso não. Paulo, queridos, ele tinha o espinho por quê? Porque Deus permitiu o espinho na carne de Paulo. Não é que Paulo estava no pecado, não. Isso não era também castigo de Deus. Ele tem o espinho porque era necessário ele passar. Era Deus, querido, ensinando a Paulo. No meio desse processo de aprendizagem, Deus, ele vai tratar muito com você. Qual era o propósito do espinho de Paulo, queridos? O Senhor lhe disse para Paulo, quando Paulo pede para o Senhor tirar o espinho da sua carne, o Senhor disse: a minha graça te basta. Deus, ele permite o espinho para que através do espinho Paulo entenda o que é a graça, querido. Paulo entendeu a graça como nenhum outro homem entendeu. Mesmo ele sendo um homem profundo na palavra, tendo várias experiências com Deus, ele guardava um espinho na carne. Porque Paulo não... Aleluia, podia se exaltar. O Senhor, ele fala que ele permite o espinho para que Paulo não se exaltasse. Por algum momento na vida, Deus permite certas coisas acontecerem para que eu e você venha nos tornar dependente dele. Às vezes, aleluia, algumas coisas na vida tenta tirar a nossa dependência do Senhor. Às vezes Deus, querido, permite certas dificuldades para que nós venhamos perceber como nós somos pequenos, como nós somos frágeis, somos dependentes da graça do Senhor, somos dependentes do amor de Deus, da misericórdia. E se não fosse a graça de Deus, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo, queridos.
Talvez Deus tenha permitido você passar por certos processos para que você reconheça o quanto você é dependente de Deus, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós necessitamos estar mais perto de Deus. Tem gente que quando tem alguma coisa na vida já começa a se achar muito forte, se acha autossuficiente, independente, acha que não precisa de Deus. Muitas vezes a pessoa acha que consegue viver sem a presença de Deus, querido, até o momento que Deus permite um espinho na carne desta pessoa. Aí a pessoa começa a perceber o quanto ela é dependente de Deus. Você não vive sem Deus. Você não consegue, querido, caminhar sem Deus. Você não consegue respirar sem Deus. Se Deus tirar 1 minuto da respiração, a pessoa morre. Nós somos totalmente dependentes de Deus, dependemos da graça de Deus. Deus, Ele não tira o processo, mas Deus fortifica no processo. Deus, Ele vai dar força para que eu e você venha suportar o processo. Deus vai te dar estrutura para suportar. No meio da dificuldade, Ele vai te dando capacidade e estrutura. O Senhor diz, aleluia, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você que está dizendo que é fraco, que está cansado neste momento, eu venho te dizer, aleluia, que o Senhor, Ele sabe que nós somos fracos, mas Ele diz que aperfeiçoa o poder dEle na nossa fraqueza. Querido, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Aleluia! O poder de Deus não se aperfeiçoa em quem diz que é forte, não. O poder de Deus se aperfeiçoa, aleluia, na vida daquela pessoa que diz que é fraco. Portanto, reconheça a sua fraqueza, porque a graça de Deus te basta. O poder dele te fortalece. Entenda, querido, que esse espinho tem um propósito. O espinho que Deus permitiu na vida de Paulo tinha um propósito. E muitas das vezes a gente ora, pede a Deus, mas a gente não sai daquele processo, daquela situação. Deus tem um propósito para esse espinho na carne. Deus tem um propósito, querido, neste processo. Nós precisamos tão somente confiar no Senhor. Deus não permite o espinho para que você venha sofrer, não. Deus permite o espinho na carne, porque Ele tem um processo, aleluia, e lá na frente Ele vai realizar o propósito dEle na nossa vida. É preciso você entender que no meio desse processo nós aprendemos, aleluia, nós aprendemos com Deus. Nós precisamos entender em todo o tempo que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ele diz, a minha graça te basta, querido. Então confia no Senhor. Tudo que Deus permite na nossa vida, Ele tem um propósito na nossa vida. Portanto, eu quero dizer para você, se porventura você está passando no momento com um espinho na carne, eu venho te dizer que Deus tem um propósito para esse espinho. Amém, queridos? Creia tão somente, tome posse desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e deixa aí escrito abaixo do vídeo, Deus tem um propósito para esse processo. Amém? Não se esqueça de deixar o teu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e peça seus amigos para se inscreverem no canal. Que Deus te abençoe.